Olá, eu sou o professor Jairo Postal e o tema da aula de hoje é os níveis psicogenéticos de escrita. A argentina Emília Ferreiro, juntamente com a espanhola Anna Teberoski, ambas psicólogas e pedagogas, apoiaram-se na teoria de Jean Piaget de que todo conhecimento possui uma origem e o sujeito é o produtor do seu próprio conhecimento para poderem formular a teoria dos níveis de aquisição da escrita. Para Piaget, o aluno é um sujeito ativo e o professor é um mero orientador, um mediador. Ora, a partir disso, Emília Ferreiro e Anna Teberoski quiseram entender como as crianças se apropriam da cultura escrita. Pegaram como corpos 108 crianças e verificaram como elas percebiam o sistema de escrita. Criaram, a partir disso, uma obra intitulada Psicogênese da Língua Escrita, que foi introduzida aqui no Brasil por volta dos anos 80. As pesquisadoras começaram a considerar o que as crianças sabem antes de serem alfabetizadas, o que modificou toda a forma de pensar da época. Se partirmos do princípio de que o aluno é o sujeito do conhecimento, faça então uma crítica a todos os modelos tradicionais de alfabetização, principalmente aqueles amparados nas velhas cartilhas, visto que elas utilizam a cópia como ferramenta fundamental. Aqui no Brasil, uma cartilha que vigorou durante muitos anos foi a Caminho Suave. Ela consistia em o aluno copiar letras, sílabas e palavras. Isso vai ser muito criticado a partir dos anos 80. E os rabiscos infantis acabam sendo alçados, elevados à condição de escrita, o que era inimaginável naquela época. A Emília Ferreiro e Anna Teberoski sustentam que a grande maioria das crianças com 6 anos de idade sabe distinguir textos de desenhos. E aquelas que ainda não conseguem fazer isso é porque não têm contato com a escrita em seus diversos materiais. Os mais variados teóricos insistem nisso. Cabe ao professor mergulhar o seu aluno, a criança, no mundo da escrita, apresentando-lhes os mais diversos gêneros, os mais diversos tipos de leitura. O que nós vamos entender como nível pré-silábico? Como que Anna Teberoski e Emília Ferreiro formulam essa primeira etapa, esse primeiro nível de aquisição da língua escrita? Elas vão dividir o chamado nível pré-silábico em 2 subníveis. O nível número 1 é quando a criança começa a fazer rabiscos. Os rabiscos aqui já são considerados um tipo de escrita, o que não era na escola tradicional. Então, algo muito interessante, se nós observarmos esses rabiscos que estão na tela, verificaremos que há algo em comum entre eles. Foi proposto à criança que escrevesse a palavra canetinha, tesoura, cola e giz. O que é em comum? Todas elas são escritas da mesma maneira, como se fosse uma letra M cursiva ou um E. São os rabiscos que a criança, nesse nível, considera escrita. Agora vejam mais uma particularidade. A extensão desses rabiscos varia. Varia de acordo com o que? É muito interessante, a criança vai estender o seu rabisco de acordo com o tamanho do objeto a que a palavra se refere. Então vejam, no quarto rabisco,
que para a criança é a quarta palavra, giz. A palavra giz refere-se a um objeto pequeno. Ela faz um rabisco de extensão pequena. Depois nós temos lá canetinha e tesoura. A tesoura é maior do que a canetinha, então a tesoura para ela deve ter um rabisco maior do que canetinha, e a cola é menor. Então vejam, a variação de extensão do rabisco varia de acordo com o objeto a que ele se refere, tá? Então vejam só, os rabiscos têm formas semelhantes, né? São letras M's ou E's cursivas. Só a criança sabe o que ela escreveu. O professor, é óbvio, não consegue decodificar. Aí a importância do professor como mediador. O professor vai perguntar à criança o que está escrito ali. Esses exemplos que nós temos na tela, a professora que aplicou isso perguntou à criança o que ela havia escrito e colocou embaixo. Canetinha, tesoura, cola, giz. Tá? Só a criança consegue decodificar aquilo que ela registrou. Nesta fase também pode haver uma mescla entre rabisco e desenhos. Então veja, quando a professora pede à criança que escreva a palavra gato, ela pode desenhar um gato. A palavra boi, ela pode desenhar um boi, fazer um ícone, um rabisco de um boi. Agora, o gato bebe leite, ela pode fazer rabiscos ou letras aleatórias, nada definido ainda. Mais uma curiosidade, não é? Esse tamanho do rabisco não só se refere, não só tem correspondência entre a escrita e o objeto ao qual a escrita se refere, mas também em se tratando de pessoas, vai haver uma variação também do rabisco. Então, quando se pede à criança que escreva o nome do pai, por exemplo, se o pai for mais alto do que a mãe, a tendência é que o nome do pai seja um rabisco mais extenso, tá? Se ela vai escrever o nome da mãe, o nome de uma criança, a mãe é maior, é mais alta que a criança. Essa variação vai ocorrer também. Então a criança está presa a isso. Piaget vai chamar isso de realismo nominal. É a impossibilidade que a criança tem de separar a palavra do objeto a que ela se refere. Para a criança, a palavra e o objeto constituem a mesma realidade, não são realidades distintas. É por isso que a criança vai fazer isso. Para escrever a palavra boi, sendo solicitada a ela que escreva boi, ela vai fazer uma extensão maior do que escrever a palavra formiga. Ela não tem essa clareza de que a palavra não é a coisa, mas é uma representação da coisa. É aquilo que Saussure chama de signo linguístico. A palavra é uma coisa e o objeto a que ela se refere é outra, certo? Então aí nós estamos no nível número 1, no nível pré-silábico 1. A superação do realismo nominal, pela percepção de que a palavra escrita não representa o objeto, é indispensável para o sucesso na alfabetização. O professor vai ter que conscientizar nesta fase a criança de que palavra e objeto não têm uma representação idêntica, não são a mesma coisa. Há recomendações para a criança que se encontra nesse nível. Usar na escrita apenas a letra de imprensa maiúscula ou de forma ou bastão. Não usar nesta fase a letra cursiva. Isso favorece a percepção das unidades sonoras. A criança tem que fazer a relação de letra e fonema, letra e som. Então,
traçar um A em letra maiúscula, letra de forma, facilita a percepção. A letra cursiva apresenta variação, isso dificulta a assimilação por parte do educando. Tá? A letra cursiva só deve ser introduzida mais tarde, quando a criança já adquiriu, já entrou no nível alfabético. Tá? O professor também, ao expor palavras à criança, deve trazer a elas palavras que lhe fazem sentido, como, por exemplo, o seu próprio nome. Tá? Deve-se evitar a repetição de sílabas, né? Babá, li, vovô, palavras pequenas, pá, pé, nó. Então, o professor já deve, desde essa fase, trazer a elas palavras que façam sentido, como o próprio nome, brinquedos, bola, boneca. O Paulo Freire já defende isso. O educando, ao ser alfabetizado, tem que ter no repertório palavras que pertençam ao seu universo. Paulo Freire insiste nessa tecla, inclusive na alfabetização de adultos. Então, ao se alfabetizar um pedreiro, devemos fazê-lo escrever, por exemplo, a palavra tijolo, cimento, areia. A uma costureira não alfabetizada, linha, agulha. Isso vai despertar a curiosidade para poder aprender a adquirir o sistema de escrita. Tá? Agora o nível 2, ainda no chamado nível pré-silábico. O nível 2 apresenta uma característica bem típica. Nós temos aqui uma aluna chamada Romina, uma criança chamada Romina, e ela vai tentar escrever o nome dela, R-O-I-A. Mas para escrever sapo, ela vai colocar R-I-O-A. Para escrever pato, O-A-I-R. Para escrever casa, A-R-O-I. E mamãe sai de casa é O-I-R-A. O que há de comum aí? Vejam, a criança começa a se apropriar de algumas letras, de alguns grafemas, e ela tem essa nitidez de que cada palavra se escreve de uma maneira diferente. Só que essa diferença para ela é expressa pela alternância das letras. Então ela pega lá algumas letras, geralmente do nome dela, e pelo simples fato de inverter a disposição das letras, ela acha estar escrevendo uma variedade de palavras. Tá? É bem interessante isso. Então, lá no exemplo da esquerda da tela, vocês têm lá cavalo, ele escreve lá C-O-J-A-B-O-G-E-O, formiga, O-J-B. Ele vai pegando as mesmas letras, algumas letras que domina, e pela simples inversão de ordem, ele vai escrevendo uma multiplicidade de palavras. Então, aqui, veja, já foram abandonados os rabiscos, algumas letras já foram adquiridas, mas a criança vai testar a ordem dessas letras, às vezes misturando-as com números. Aí na tela, à esquerda, nós temos JOPA25AI. Tá? A criança começa, ela não tem ainda ideia de sílaba. Então, para ler coisas diferentes, ela já tem consciência de que deve haver diferença na escrita. Ela vai fixar uma quantidade mínima de caracteres, de letras. Tá? E outra coisa interessante, os caracteres nesta fase, no nível pré-silábico 2, já começam a aparecer linearmente. Eles estão organizados linearmente. Não se tem mais os rabiscos. A criança vai colocando uma letrinha atrás da outra e mudando a ordem para representar diversas palavras. Está explícito que a forma dos caracteres já está próxima das formas de letras e os números podem aparecer.
Então, nesta fase, no nível pré-silábico 2, os rabiscos já foram abandonados. Mas por que é um nível pré-silábico? A criança ainda não tem a noção de sílaba. Ela apenas já tem uma noção de letra. Então, as diferentes ordens de letras geram diferentes palavras. A criança, nessa fase, ela já adquire formas fixas de escrita, tá? E ela vai pegar como fonte principal o seu nome ou alguma palavra que ela já tenha domínio, já tenha escrito, como bola, boneca, etc. Tá? Cada letra não tem um valor para ela não consegue ainda fazer a relação de letra e fonema. Então, por exemplo, sapo, ela não tem noção de que a letra S equivale ao fonema S. A letra P equivale ao fonema P, P. E a letra C de casa equivale ao fonema K. Ela não tem essa ideia. Ela não tem essa consciência ainda fonológica. Por isso, ela repetir as letras que ela conhece. Agora, no nível silábico, então veja, um processo de evolução. Nós temos o nível pré-silábico 1, em que a criança faz apenas rabiscos. A extensão desses rabiscos varia de acordo com o objeto ao qual a palavra se refere. No nível pré-silábico 2, a criança já tem domínio de algumas letras, geralmente do seu próprio nome. Ela vai invertendo as letras, crendo que apenas pelo fato de invertê-las está escrevendo várias palavras diferentes. Já no nível silábico, já houve uma evolução. É o nível 3. Ela vai perceber que existem sílabas. O professor vai ensinar à criança que as palavras são formadas por sílabas. E como um professor de ensino fundamental 1 das séries iniciais ou até mesmo da fase pré-escolar, como ele pode trazer essa consciência à criança, dizendo a ela que as palavras são formadas por pedacinhos durante a pronúncia. Então, por exemplo, peguemos a palavra cavalo. O professor vai dizer à criança, pronuncie a palavra vagarosamente. E ele vai, juntamente com as crianças, pronunciá-la. Cavalo. A palavra cavalo tem 3 pedacinhos. Então, cada emissão de som, aquilo que os professores sabem, tratar-se de uma emissão sonora, não se vai dizer isso à criança, que se trata de uma emissão sonora, aquele impulso de som, de voz, que é a sílaba. Para as crianças, o professor vai dizer que são pedacinhos. Cavalo, gato, borboleta. A criança pronunciando pausadamente a palavra, ela vai perceber esses pedacinhos, essas sílabas. O professor pode usar até outras estratégias, como bater palmas. Então, para cada pedacinho, bate-se palma. Gato, borboleta. Para que a criança identifique quantos pedacinhos uma palavra tem. E aí ela vai entrar no nível silábico. É muito interessante. Ela começa colocando uma letra para cada sílaba. Então, se gato tem 2 sílabas, gato, ela vai usar 2 letras quaisquer. Então, lá ela colocou aqui T e O. Borboleta. Borboleta tem 4 pedacinhos, ela coloca 4 letras quaisquer. Cavalo, cavalo, 3 letras, 3 sílabas, ela vai colocar 3 letras quaisquer, tá? Boi tem uma sílaba só, mas ela pode pensar boi. Boi é uma palavra monossílaba, mas a criança que nós pegamos aqui como exemplo
considera como boi, ela não tem ainda noção que esse oi é inseparável, tá? Então, o gato bebeu leite, e aí vai. Ela vai usar uma letrinha para cada sílaba, por isso que se chama nível silábico. Ela já tem uma consciência de que cada pedaço é uma sílaba, que as palavras são formadas por sílabas. Essa é a hipótese silábica. Então vejam, no nível silábico vamos ter duas fases, tá? A primeira é aquela em que a criança coloca uma letra qualquer. Então, quando se diz, por exemplo, borboleta, ela pode colocar O-O-T-A, tá? Ela vai colocar um número X de letras de acordo com o número de sílabas que a palavra tem. Nós chamamos isso, se as letras forem aleatórias, ela está no nível silábico sem correspondência sonora, porque ela vai pegar quaisquer letras quaisquer. Então, gato, para a sílaba G, ela usou um T. No G não aparece o som de T. Para borboleta, para o bor, ela colocou um O, né? Cavalo, para o vá, ela coloca um lê, que é a letra L, o som é lê. Então, ela não consegue ainda fazer uma correspondência do som de uma determinada sílaba com a letra. É o nível silábico sem correspondência sonora. Mas vai chegar uma determinada etapa em que ela vai perceber que a letra equivale a um som. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que já houve uma grande evolução em relação à primeira fase do nível pré-silábico, tá? Porque agora ela não vai mais fazer a extensão da palavra ou do rabisco de acordo com o tamanho do objeto ou do animal. Então, por exemplo, para escrever a palavra dinossauro, ela não vai mais fazer um rabisco enorme, extenso, porque o dinossauro é um animal grande, gigante. Ela faria isso lá no nível pré-silábico. Ela vai dividir a palavra dinossauro em pedacinhos. Então, quando ela perceber que é dinossauro, 4 pedacinhos, ela vai colocar 4 letras quaisquer, cada uma equivalendo a uma sílaba. Já houve aqui uma evolução do nível número 1. Agora, vejam que curioso. Vai chegar uma fase em que ela vai fazer a relação de letra e som. Mas ela não vai usar todas as letras. Ela vai pegar uma letra de cada sílaba. Por exemplo, a palavra árvore. Primeiro passo. Ela vai perceber que há 3 pedacinhos, 3 sílabas. Ar, vo, re. Só que agora, em vez de ela usar letras aleatórias, quaisquer letras, ela vai pegar uma letra que represente o som de cada sílaba. Quando ela fala ar, ela vai pegar só a letra A. Vo, ela vai pegar a letra V. Re, ela vai pegar uma letra da terceira sílaba, que é o E. Ela vai escrever errado, ave. Mas veja, ela está no nível silábico com correspondência sonora. Cada letrinha é um som de cada sílaba. Ela está tendo uma evolução, ela está tendo uma progressão. Veja como toda essa metodologia contraria o ensino tradicional, que obrigava a criança a copiar, a escrever com correção, perfeição, senão ela era punida. Então esse sistema, essa dinâmica que a Emília Ferreiro e a Anna Teberoski defendem, pesquisaram, verificaram essa evolução, essa psicogênese da escrita, ela vai valorizando a maneira como a criança escreve em cada etapa da sua vida. E o professor é um mediador, ele vai dando à criança essas oportunidades de perceber
o que é uma sílaba, que cada letra representa um som. Isso vai sendo feito paulatinamente. Por exemplo, a palavra mariposa, ela vai perceber que são 4 sílabas, mariposa. Mas ela vai pegar uma letrinha de cada sílaba. Do ma, ela pega o a, do ri, o i, do po, o o, e do za, o a. Vai ficar a, i, o, a. É óbvio, isso aí ainda não formou uma palavra da língua portuguesa, mas ela já está fazendo uma correspondência silábica e sonora, diferente da outra que ela pegava quaisquer letras. Era um nível silábico sem correspondência sonora, certo? A palavra galo, ela vai colocar 2 letras porque são 2 sílabas, mas vai pegar uma letra de cada sílaba. Gá, ela percebe que há o som A, gá, lo, e ela percebe que há o som O, ok? Tá aí, tá? Esquilo, e, i, os. Por quê? 3 letrinhas porque são 3 sílabas. É uma letra para cada sílaba, nível silábico, com correspondência sonora, porque ela está pegando um som de cada sílaba. Ela só entra para o nível silábico com correspondência sonora à medida que ela perceber essa relação, né? Menino, ela vai escrever M-I-O. O M equivale à sílaba me, o I equivale à sílaba ni e o O equivale à sílaba no. Gato, ela vai escrever G-O. Tudo bem. É o G, né, de ga e o O do to. Tá? E aí vai, boneca, ela vai escrever B-E-A, vai pegar 3 letrinhas porque são 3 sílabas e assim por diante, mas ela vai colocar ali uma letra que representa um som de cada sílaba. Ela já teve uma evolução. Agora o nível 4, é o nível silábico alfabético. Vejam só, a evolução, o salto. A palavra cavalo pode ser escrita de várias formas. Cavalo, 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 cavalo. É óbvio, ela não domina ortografia, ela não sabe que cavalo termina com o, porque nós falamos cavalo, na língua oral é u. Ela vai escrever como se fala. Mas qual é a diferença entre esse nível e o anterior? Agora nós não temos mais apenas uma letra para cada sílaba. Se fosse no nível anterior, cavalo seriam apenas 3 letras. Uma para o K, uma para o Vá e uma para o Lô. Vejam, ela já está fazendo agora combinações. Vejam a segunda, cavalo. Ela escreveu praticamente perfeito. Cavalo, é assim que nós falamos. Na primeira, ela põe a letra K. Na primeira, ela usou uma letrinha para a sílaba toda, mas já fez o VA-LU. Tanto na quarta como na quinta. Cavalo. Ela já está num silábico alfabético. Ela já está percebendo que cada sílaba é composta não por uma letra só necessariamente, já há uma junção de letras para formar uma sílaba, ou mais de 2. Tá? Então essa fase caracteriza-se pela correspondência entre fonemas e grafemas, sons e letras. Tá? A criança já começa a compreender a organização e o funcionamento da escrita. E aqui vai gerar um conflito para ela inicial, porque para ela cada letrinha deveria representar um pedacinho da palavra, cavalo, só 3 letras. Ela já começa a ver, isso gera uma certa confusão, não é? Que às vezes sobram letras, quando ela fala cavalo, são 3 sílabas, porque eu tenho 6 letras na cabecinha dela, estão sobrando letras, não é? Ou o contrário, quando ela vê lá cavalo, ela fala, mas são 3, né? Estão faltando letras. Então ela vai começar a perceber que é diferente do nível silábico anterior, não é uma letra para cada sílaba. Tá? Neste nível, a criança já está alfabetizada, mas ela escreve foneticamente. Ela vai escrever como se pronuncia. Por isso que cavalo vai sair com U, né?
Cavalo pode aparecer apenas com K, porque o nome da letra é K, tá? Ela não considera as normas ortográficas. E o nível quinto, que é o nível alfabético propriamente dito, a criança já consegue fazer a relação perfeita, tá? É óbvio, ela não tem ainda domínio da ortografia. Vejam aqui a palavra tá ótimo, futebol. Ela vai pôr futebol. Ela não tem ideia desse bol, mas ela agora ela consegue para cada sílaba fazer um arranjo, uma combinação de grafemas, de letras. Vovô está escrito perfeito. Caminhão, caminhão. Ela não tem noção desse NH. Jacaré, ela escreveu jacaré com a letra G. Ela não sabe ortografia, mas o G, para ela, G com A é já, e não Gá. Ela não tem a ideia ainda de G e J, mas ela já está no chamado nível alfabético. Ela consegue ter noção de que as palavras têm sílabas e de que essas sílabas são compostas por letras e cada letra representa um som, tá? Segundo Emília Ferreira e Ana Teberoski, aqui a criança já compreendeu que cada um dos caracteres da escrita corresponde a valores menores que a sílaba. Até então, para ela, uma letra equivalia a uma sílaba. Ela agora já sabe que há uma unidade menor que a sílaba, que é o fonema, que é o som, tá? Isso não quer dizer que todas as barreiras já foram superadas, não é? Ela vai ter que aprender agora, e é na escola, a ortografia. É função da escola ensinar a língua culta, a ortografia, tá? Mas ela não tem mais problemas de escrita no sentido estrito. Estrito quer dizer, ela consegue já registrar no papel, ela já está passando por um processo de alfabetização. Veja, não é letramento. Letramento é outra coisa. Ela vai entrar no mundo do letramento quando o professor, a família, a sociedade der a ela oportunidade de mergulhar nos mais variados tipos de texto e compreendê-los. Ela está apenas na fase de codificação. Ela pega sons e codifica em letras. Ela pega letras e decodifica em sons, tá? O desafio da criança é a ortografia e o espaçamento entre as palavras. Vai caber ao professor isso. Ensinar a diferença entre G e J, não é? Entre S e Z, né? X, CH, e que as palavras têm um espaçamento na escrita, que muitas vezes não tem na língua oral, né? Aqui, na língua oral, eu falo, por exemplo, os meninos chegaram, os meninos, né? Os alunos. Na língua oral nem sempre é espaçamento.